Bom, vamos lá, galera. Começando aqui com nossa análise para a semana. A gente começar a semana bem, ver nossos tempos gráficos mais macros em si, entender qual que é a relação do mercado aí para essa semana, o que que a gente pode esperar das melhores movimentações aí para o mercado, tá? Semana aí, deixa eu ver, vamos dar uma olhada aqui. Última semana de maio, então última semana aí para a gente fechar o mês, tá? Semana de mais cautela, se o mês de vocês está bom, não é semana de aumentar a mão, de fazer nada disso, certo? O que a gente tem que dar uma estudada aqui agora no índice? Vamos apagar tudo isso. Cai lá para o gráfico de 4 horas. Olha isso aqui, a situação que estamos, tá? Deixa eu tirar todos os alarmes. Vamos ver tudo, tudo. Situação é a seguinte: o mercado, galera, fecha com rompimento de fundo, certo? Olha aqui. O mercado faz, sente, entrou demanda. Ah, Luiz, mas aí é uma região de demanda? A intenção é que sim, tá? O mercado pode estar só manipulando? Provavelmente, tá? Então, assim, a gente está numa região macro nitidamente compradora, tá? Mas, assim, a gente não sabe até onde isso vai. A gente tem que esperar. Para isso, a gente espera o que? Quebra de estrutura, porque a quebra de estrutura, né, ela dá confirmação que o mercado parou de cair e provavelmente quer subir. Lógico que a gente precisa de algumas confirmações a mais aqui. Então, esperar isso, quanto maior o tempo gráfico, melhor. Ver isso no minuto, provavelmente você vai ver várias vezes. E não necessariamente é a troca de estrutura correta. Então, qual que é meu conselho? Esperem uma troca de estrutura num tempo gráfico maior para dar sua confirmação de compra. Antes disso, o mercado ainda ele é vendedor, mas óbvio que a gente não vende no fundo. Então, a gente vai fazer uma situação diferente aqui. O natural, a gente vai forçar duas referências. Então, assim, reparem, o último movimento do mercado nessa onda mais macro é todo esse movimento aqui, ó. Se eu cair para os 60, vamos ver se eu consigo. Ó, seria mais ou menos isso, né? Se eu cair para os 60, talvez eu consiga pegar a onda que fez esse rompimento. Então, trazer ele para cá, tá? Então, isso aqui é interessante a gente observar, certo? Mas eu tenho uma outra situação, que isso aqui, né, é um rompimento forte de uma região importante. Então, é um rompimento de uma região interessante. Macro, nossa. O que nos leva a entender que se o mercado realmente quer romper aqui, ele está entendendo que tudo aqui para cima ainda é barato. Ou seja, desculpa, é caro. Então o mercado tende a continuar o seu movimento de tendência. Por isso eu vou forçar essa referência até que ele dá a primeira estopada. Então, assim, se eu for comprar, eu posso comprar daqui para baixo. Daqui para cima eu vou começar a arriscar possíveis vendas, tentando seguir um movimento de tendência, certo? Eu não sei, ainda o mercado não deu indício de manipulação aqui. O que que é indício de manipulação? O mercado bater forte, baixo aqui, ó, e voltar forte na intenção compradora. O mercado não fez isso. O mercado, pelo contrário, ele continuou a sua movimentação vendedora, só caindo. Ou seja, está entrando em intenção de venda aqui ainda. O que traz um entendimento para a gente de que o mercado segue caro. Ou seja, eu posso tentar ainda vender e cair com ele, tá? Para isso eu vou marcar alguns POIs. Esse é um POI no tempo gráfico de 1 hora, tá? Aqui temos um outro mega POI, né? Eu vou tentar refiná-lo. E esse ponto ele é importante porque ele é uma liquidez de H1 minha, tá ok? Então, esse ponto aqui, ele é bem interessante, esse ponto. Bem interessante, que acima dele tem vendas possivelmente interessantes, tá? Se eu observar aqui, eu tenho um Fair Value Gap que já praticamente foi mitigado, tá? Então, não vou marcá-lo.
Eu vou cair meu tempo gráfico. Antes disso, aqui em cima, vamos marcar nossos pós dessa região mais macro, tá? Temos esse, temos um baita de um imbalance aqui, né? Eu vou refinar isso ainda, tá, galera? E eu tenho esse cara aqui. Tudo no H1. Então. Vamos cair para os 15. Antes, vamos refinar nossa micro referência. Então, aqui, esse cara aqui, ó, eu posso refiná-lo nos 15. E é interessante que logo abaixo dele tem um Fair Value Gap. Então, essa região ela é forte, tá? E é interessante que eu tenho liquidez para ela, ó. Ó que bacana. Eu tenho possível liquidez para essa região, para uma movimentação assim. Então, eu estou forçando regiões de venda até que eu stop e o mercado quebre estrutura mais macro, me dizendo que quer subir, tá? Então, vamos dar uma refinada neste POI. Vou cair para o 5, porque esse POI ainda segue grande, né? Eu tenho vários aqui, tá? Tô usando esse, deixa eu ver o tamanho desse stop. Nossa, tá super tranquilo. Eu não preciso refinar mais, tá? Por quê? Nos 15 minutos tá me dando uma região de stop de 100, 110 pontos, então tá super tranquilo. Então a intenção a princípio seria essa estrutura, tá? Ó, esse Fair Value Gap, ele tá aqui, ó. Agora eu tinha traçado ele nos 15, tá? Agora você pode atualizar ele nos 5, tá? E esse pode tá aqui, ó, nos 5. Então, a nossa venda normalmente é na intersecção dos dois, tá? Mas aqui esse meio fica até barato. A gente pode até vender aqui mais para o começo, ó. Ó, aqui a gente aguenta esse stop a 150 pontos, tá? Que às vezes o refinar é tanto, pode acontecer a gente ficar de fora da operação, o mercado não chegar lá, né? Certo? Então, essa região aqui é a primeira de interesse nossa, tá? Então, já deixar esse alarme aqui. Agora, daqui para baixo é uma região de desconto, tanto na região macro quanto na região micro. Ou seja, eu posso tentar subir com o mercado aqui. Lógico que eu não vou bater compra por bater aqui tentando achar fundo. Lógico que não. Eu preciso aqui, pelo menos nos 5 minutos, o mercado me dá uma quebra, né? Então, um movimento nesse sentido, tá? Até a região de lá. Então, isso aqui vai rolar o nosso índice aqui. Ah, Luiz, e se o mercado vir e te estopar essa operação? O que que você vai fazer? Eu não bato ainda aqui. Eu vou talvez esperar uma manipulação dessa liquidez mais macro. O que talvez me permite uma possível operação aqui nessa região. Vou dar uma refinada. Ó, ó. Então, possivelmente, aqui me dá uma venda, tá? Então, essa é a nossa estrutura para o índice amanhã. Aqui eu vou esperar. Esperar a formação de candle, confirmação para mim, talvez num tempo gráfico menor, 1 minuto, que seja. Certo? Então, a gente vai tomar um pouquinho mais de cautela nessa região. Essa eu vou porque eu tenho uma liquidez interessante aqui. Possivelmente, possa entrar pessoas acreditando num pivô aqui e comprando, né? Aí a gente pode tentar descer com ele, certo? E tentar seguir essa movimentação que a princípio o mercado está tentando entender. E pelas formações de candle, né? Vamos ver como vai ser amanhã. O mercado está entendendo que aqui ainda está caro, ou seja, existe possibilidade de venda. Por isso eu preciso continuar descendo com ele. Eu não sei até onde ele vai, tá? E eu preciso descer a favor dessa movimentação, tá ok? Nosso dólar, gráfico de 4 horas, ah, é nítido aqui uma movimentação macro nesse sentido, né? Ó, que foi aquela onda toda que o mercado veio, altista, e tanto quando o mercado chegou nessas regiões de tomada de liquidez e desconto, o mercado reagiu para cima, certo? Aqui no macro, a gente viu uma movimentação de expansão, mitigação, expansão. Então, a gente tem uma onda aqui que o mercado está trabalhando dentro dessa secundária, ó, que é todo esse movimento também.
né? Então, o mercado vem trabalhando aqui nessa região. Se eu caio por uma hora, o que que eu preciso entender? Onde estão minhas regiões mais líquidas, né? Então, por que eu tenho que olhar essas regiões mais líquidas? Porque é onde provavelmente vai ter a manipulação e montagem de posição do nosso institucional. E daí cria-se um alerta para a gente, né? Um alerta de, pô, possivelmente eu posso abrir operações aqui. Então, por exemplo, aqui temos uma região macro, então, abaixo dessa região começa a me interessar possivelmente com, né? Então, por exemplo, a gente ter regiões compradoras, tá? Lógico que dá para refinar, tá longe ainda o mercado dessa região, né? Então, talvez não é o ponto mais interessante para a gente. Aqui também a gente tem um ponto macro de liquidez, o que pode gerar regiões compradoras para a gente aqui também, tá? Então, toda essa estrutura, ela começa a ser compradora. Inclusive aqui, deixa eu ver. Talvez nem precisa refinar tanto esse point, né? Vamos cair para os 15 aqui, só para a gente conseguir visualizar. Ó, pontos aqui internamente, eu consigo ver um Fair Value Gap e eu consigo ver esses pós aqui, ó. Assim, estou só traçando, mas o macro todo está aqui, né? Ó, na área cinza. Às vezes só para ver algum ponto, né? Daqui até aqui, talvez eu não aguente stop. Aqui nesse meio, talvez seria mais interessante ou na cabeça desse pós, tá? Após a manipulação dessa região, certo? E é interessante que o mercado está vencendo regiões de extremidades, né? Fazendo num time frame aqui, ó, o mercado vinha no movimento baixista, ó, e agora aparentemente, ó, tá virando no movimento altista. Ou seja, a gente começa a ficar com possíveis intenções compradoras no mercado, o que ele cria micro referências para a gente. Olhando o macro, o que que eu preciso entender aqui? A gente está bem numa zona de equilíbrio, que é os 50%, tá? Ou seja, é uma região que o mercado ainda não entende se talvez é cara ou barata. No micro, a parte de rompimento aqui a gente entende que é cara. Então, a ideia é que o mercado manipule essas regiões para buscar a região mais líquida micro aqui, ó. Então, pode acontecer justamente isso amanhã. A gente pode usar essa liquidez interna para chegar nas nossas regiões compradoras. Ó, tá vendo que eu tenho um Fair Value Gap com um Order Block aqui? É uma região interessante de intenção compradora, depois de manipulação de região de liquidez. Tá vendo? Olhando um pouquinho mais macro aqui, as regiões de extremidades, ó, repara que o mercado vinha com essa LTB zona criando esse monte de liquidez. E essa região aqui é um interessante para a gente ficar de olho. Cadê? Aqui. Uma liquidez mais macro também. Ou seja, daqui para cima, começa a ficar uma intenção mais vendedora do mercado, certo? Quando a gente volta lá para os 15,5, o mercado ainda amanhã, ó, pode tomar essa liquidez interna e fazer essa movimentação. Depois essa, tá? Podemos ficar de olho aqui. Aqui já é uma operação um pouco mais arriscada, que provavelmente vai ser leilão. Então, assim, o stop ele fica meio justo, né? Então, às vezes pode ser só violinado. Então, às vezes é melhor esperar uma confirmação num minuto, né? Mercado vir, voltar num minuto, você bate, tenta descer com ele até a liquidez, vira comprado aqui. É uma possibilidade para a gente. Correto? É isso que a gente precisa esperar no dólar. Tenta simplificar sempre, tá, galera? A parte do simplificar, ela é interessante, tá? O euro nem precisa fazer muita coisa aqui, né? Essa região aqui não, ele tá bem claro, né? Então, assim, eu apaguei todo o índice e o dólar porque estava meio bagunçado. Então, a gente rever isso fica muito bonito. O euro já nem tem muito, porque você bate o olho é a mesma estrutura. E eu tô só com duas referências olhando o macro, o que é bom isso, o que é bom, porque gera menos dúvida para a gente. O mercado vem
numa expansão altista, mitiga esse movimento, e agora que está querendo expandir novamente, com foco do boss primário, ele quer chegar lá naquela região mais líquida, né? O que é interessante a gente observar pontos de liquidez. Então, aqui a gente tem um ponto de liquidez mais macro, que o mercado pode até fazer uma movimentação assim, tá? Ainda hoje. Então, sessão de Londres, manipular esse topo, pegar a liquidez necessária para continuar o movimento altista. Então, se você for fazer esse trade vendedor, tenta fazê-lo, mas não carrega, por exemplo, até aqui, né? Ó. Carrega até a região mais líquida para continuar a movimentação altista, certo? E aqui a gente marcou alguns pós, tá? Tá, vou cair para os 15. O que é interessante eu olhar? Ó? Aqui tem um pontinho de liquidez. Não é o melhor, tá? Eu marquei esses pós. Aqui eu refinei para os 5 e nos 15. Então, ó, se você quiser até marcar, é um pós nos 15 minutos. Esse pós aqui é o que me interessa a princípio, né? Que é depois de uma tomada de liquidez mais micro. Tá? Se você estiver olhando mais macro, você não vê criação de liquidez forte, ou seja, a melhor compra ainda está aqui embaixo. Ó. É uma coisa que a gente pode esperar, mas a gente não pode deixar de tentar fazer essa compra, beleza? Então, uma estrutura aqui eu também vou deixar para analisar. Então, vou deixar esse alarme aqui para esperar possível manipulação aí da sessão de Londres, para ver se às vezes cabe alguma operação aí de noite para a gente. Tá? O GBP também está lá dentro daquela consolidação, né? Então, se eu caio lá nos 4 horas, eu consigo ver essa referência que ele vinha baixista e ele perde aqui, ó, repara. Então, o mercado, a onda que perde essa referência é essa aqui. Então, eu estou focado nela aqui, ó. Tá? O mercado entendendo que essas regiões são baratas. Tanto que a gente tinha desenhado isso, né? Ó, ponto de acumulação de liquidez, o mercado toma dentro do Fair Value Gap, ó, e faz um movimento altista. Baita trade aqui. Essas vendas não podem acontecer mais, porque o mercado já mitigou. Foco do mercado está onde? Aqui, ó. Boss primário. Boss primário. Aqui, tá? Foco do mercado é esse. Lá no 60, regiões que a gente precisa ficar atentos. Região de liquidez aqui já foi tomada. A região de liquidez está aqui também, ó, junto com esse boss primário. Então, você pode marcar aqui e marcar liquidez H1. É a mesma coisa, tá? Tem que escrever tudo errado aqui, mano. Tá? Então, o mercado ainda pode dar aquela manipulada, voltar, né, para fazer isso. Não vejo uma operação muito próxima aqui. Repare que o mercado já está tomando essa ponta de liquidez mais macro, e que lá nos 15 a gente pode trazer, né, que é o que a gente já estava fazendo. Execução de risco entry, então, um choque do movimento. O mercado cria a nossa referência. Ó, expandiu, já mitigou. Expandiu, já mitigou. Expandiu e está aqui, ó. Então, eu posso tentar, o mercado inclusive já abre, ó. Já abriu hoje aqui, ó, tomando a liquidez do micro, executando o Fair Value Gap. Então, assim, o que que a gente tem ainda de possíveis trades nessa região? Talvez uma situação assim, de tomada de liquidez micro e execução de compra aqui, para vir até a região mais líquida. E ó, repara, quando o mercado toma a liquidez do H1, ele dá o descanso dele, que é onde ele vai permitir voltar para a nossa região compradora. Ah, Luiz, eu posso vender aqui? Pode, não tem problema também. É uma operação mais arriscada, as melhores operações a favor do movimento principal, certo? O STJPY, ele estava naquela regiãozinha bem ruim, não quero operar ele aqui, ó. Ele está com esse candle, ó, até no 1 minuto. Esse que ainda atrapalha a minha leitura, essa barra aqui, tá? De notícia. Beleza? Bom, então vou pular esse aqui, não vou operar, tá? Esse cara aqui, vamos lá, 4 horas. Deixa eu ver como é que tá o 4 horas dele. Ele tá interessante, ó. 4 horas dele, a gente manteve toda essa onda ó, que rompeu essa referência, ela ficou grande. E o mercado vem para a região de desconto e começa a dar um movimento de expansão. Ou seja, o macro, foco do mercado tá aqui, ó. Boss
primário, tá? E aí, quando eu caio lá para os 60, eu já começo a ver o mercado vindo numa referência baixista e vira essa estrutura, né? E quando ele vira, a gente pode perceber o quê? O movimento quebrou, expandiu, mitigou, expandiu, mitigou, então tá nessa última onda. Só que temos um pequeno problema aqui, que eu falei para vocês, a gente não executa aqui até que crie liquidez. E onde está a liquidez? Está aqui. E como é que eu ensino para vocês? Sempre. Quando o mercado faz essa movimentação em V e não gera liquidez para executar nossas compras aqui nesse desconto, o que que a gente faz? Usa essa liquidez e estende referência, não é? Então, eu vou estender referência, usar esse ponto como liquidez, pegar um order block abaixo dessa região. Então, por exemplo, olha aqui que legal. Você tem essa região, você tem essa região, tá vendo? Então, o mercado está nessa estrutura. Ainda há possibilidade de uma pequena manipulação aqui para essa entrada, tá? O que que a gente tem que esperar aqui agora? Isso aqui foi um risk entry. Lá nos 15 minutos, o ideal agora é a gente usar essas estruturas como possível choque, tá vendo? Choque. O mercado vai deixar esse ponto de liquidez e aí a gente faz o quê? Ah, ele vai deixar esse ponto de liquidez se ele vir para cima e a gente entra como entrada de confirmação. Essa seria a ideia nossa aí, tá? Beleza? Show. Ótimo. Bom, Audi USD. Vamos lá, pagar um pouco aqui do áudio. O áudio, repara que ele vem desse rompimento, né? Ele vem dessa perda desse topo também, né? E a onda que faz esse rompimento é essa, ela expande e mitiga, e depois essa onda que faz toda essa expansão. Então a gente pode olhar essa referência altista aqui, certo? E aí é interessante que o mercado vem e acumula liquidez aqui, toma essa liquidez, só que ele ainda continua no movimento baixista, ó. Ó, ó, ele pode fazer isso. Então eu tenho que tomar cautela com essas estruturas. Então vamos só encontrar a nossa, opa, ferramenta errada, encontrar a nossa estrutura aqui, ó. O mercado, repara, ele vem dessa movimentação, mitiga e tá aqui, ó. Então a secundária nossa ela é baixista. Então, onde estaria o melhor dos melhores cenários? O mercado perder isso aqui, ó. Por quê? Se ele perde aqui, a minha primária fica alinhada com a secundária, certo? E aí fica interessante, porque as duas referências estão contando que o mercado é para cima. Aqui já não. A gente tem conflito de referências, ou seja, o mercado está mostrando na macro altista, na micro baixista. A gente está numa região de desconto. Se o mercado entra aqui, ó, tomando liquidez de H1 e testando um POI aqui atrás, que a gente precisa encontrar esse POI, é uma compra. Agora, o melhor cenário é isso aqui, ó, o mercado romper, criar liquidez, execução e a gente vai. Ou aqui, então vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui para trás, porque é um candle de notícia, tá vendo? A pavio. Olha lá. Tô tentando descer o tempo gráfico para ver se eu acho alguma coisa. Tá vendo? Não acho. O máximo que eu consigo achar aqui, ó, é todo esse pavio. Ou seja, a minha compra ela vai ser baseada. Ah, foi legal, toda essa região. O duro é que aqui, ó, esse stop aqui tá caro. Então, assim, a nossa compra aqui, ela pode ser baseada pela formação dos candles. Então, o mercado veio, barra de ignição vendedora, espera ele voltar com a nossa captura de liquidez. A partir daqui, você vai começar a tentar entrar em tempos gráficos menores aqui, em alguma deficiência que o mercado teve, tipo um imbalance que cria o nosso Fair Value Gap, tá? Isso aí é bacana, bacana, tá? Então, alarmezinho aqui, ó. A melhor estrutura de compra nossa tá aqui. Eu não forçaria nenhuma compra aqui ainda, tá? Porque a minha de 60 está mostrando para baixo. O mercado pode só testar esse cara aqui e continuar a movimentação baixista. Nosso grande tchau.
Ficamos de fora desse trade, penduramos uma ordem lá, linda. O mercado não pegou a gente. Vamos apagar um pouquinho de coisa. O que que eu estou observando nesse cara aqui? Enchi esse fundo, né? Ó. E o mercado rompe esse fundo com essa referência no 60. Só que tá vendo essa paviosada aqui, ó? Eu consigo talvez diminuir essas estruturas. E aqui no 60 eu tenho um grande poi nosso aqui, ó. Um doji vendedor, tá? Então, assim, o mercado ele está num cenário baixista. Repara que em nenhum momento ele quebra a estrutura num tempo gráfico maior. Então, ó, topo descendente, 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 topo descendente. O mercado começar a quebrar essas estruturas, começa a me interessar possíveis compras e mostra o cansaço do mercado em cair e entender que o mercado agora está barato, certo? Isso é interessante. Para isso, o que que a gente precisa fazer? Tá? 60, beleza. Então, lá no 60, onde está a liquidez? Liquidez de H1 aqui. Bem simples de visualizar. Volta para os 15. Outra liquidez de H1 está aqui, lá no fundo do movimento. Ótimo. Então, assim, onde estão as melhores compras? Aqui para baixo, por enquanto. Tá? Aqui é onde a gente quer mais comprar no ouro. Onde a gente quer vender? Aqui para cima. Certo? Então, essa é a estrutura que a gente está procurando no ouro. Se eu cair para o 5, vamos ver se eu acho alguma situação aqui após tomada de liquidez, por exemplo. Eu tenho uma baita intenção aqui, ó. Barra de ignição compradora, o mercado devolve, manipula aqui. Então, isso aqui é um ponto para eu ficar de olho, ó. Após a tomada de liquidez do H1. Então, ó, região vendedora nossa. Tá meio distante isso aqui, provavelmente esse stop tá meio salgado. Não, 350 pontos, tá bom. Talvez aqui seria interessante a gente esperar uma confirmação. Por quê? Porque nesse mesmo momento ele vai estar quebrando uma estrutura dos 60 e talvez o mercado pode ir reto. Eu quero esperar algo mais seguro para entrar na queda dele, tá? Legal. Fora isso, aqui teve um risk entry, então esse aqui foi um risk entry, e eu posso agora, ó, o mercado vem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, ele quebra uma estrutura para mim. Ou seja, ele faz um choque, não mitiga, você está numa referência aqui. Olha que bacana. Micro. Mercado, ó, agora tomando ponta de liquidez para testar esse poi aqui, ó. Vendedor. 2 minutos. Então, se a gente quiser vender novamente, a gente teria que vender nesse cara e nosso stop lá na máxima. Tá salgado. Ok? Então, esse stop, ele vem nessa barra de ignição, que deu o início do movimento de queda aqui, ó. Essa aqui, ó. 237 pontos. Deixa eu ver no 5 se eu consigo o stop melhor. É, ideal seria venda aqui, stop aqui, ó. 320 pontos aí de stop. Mas, João, vamos ficar de olho aí, vamos ficar de olho. O que que eu acho que fica mais saudável? A manipulação dessa região para cair com ele. Então, aqui, se ele der uma confirmação antes de chegar aqui, a gente pode cair com ele também, tá? Então, vou deixar esses alarmes aí para gente, tá? Mercado aqui também, você pode continuar com ele, ó. Rompeu o fundo, liquidez e entrada para foco de rompimento desse fundo, que é o boss primário nosso, certo? Então, a gente pode esperar isso aí no ouro, beleza? O DXY, desculpa, o S&P, né? O mercado começou a quebrar estruturas de choque dos 60. O último rompimento dele foi que esse fundo que ele deixou, ele perdeu forte, onde o mercado cria uma nova referência baixista. Olha que bacana. E aí o mercado cria essa estrutura, a onda que rompeu o fundo,
E o mercado está mitigando aqui, certo? Essa mitigação já está testando um pós, só que eu estou sem liquidez para essa execução. Então, a melhor ideia aqui seria entrar por confirmação. Ou seja, ó, o mercado fazendo essas movimentações de alta, ó, quebrou a estrutura. Então, nos 15 aqui, ó, se a gente observar, o mercado quebra a estrutura, cria referência. Minha liquidez está aqui. Então, isso aqui fica interessante, ó. Esse POI aqui fica mais interessante como se fosse uma confirmação, minha liquidez principal. Essas execuções aqui, mais ou menos. Eu esperaria mais aqui, ó, para eu cair com ele, tá? Foco aqui tá de venda, tá? Até ele virar essa referência. Tá? Se a gente bater aqui no olho do S&P, do S30, mesma ideia. Aqui temos um POI mega interessante. O mercado está testando aqui, pode rolar um Judas Swing aqui, ou seja, o mercado capturar a liquidez e voltar. Você pode trucar nesse aqui para subir com ele, tá? Uma outra ideia também. Inclusive, vou deixar um alarme aqui para ver se eu consigo trucar nele aí amanhã. Ou hoje ainda, não sei, depende de como é que vem. Hoje a liquidez aqui é ruim, tá, galera? Então, cuidado. Talvez não faça sentido abrir operações aí, tá? Nesse ativo, beleza? Só para a gente finalizar, vou dar uma olhadinha em Bitcoin, tá, galera? A galera me pede muito. Olha que bacana. O mercado vem dessas estruturas, ó, dá pontos de entradas com captura de liquidez, entrada de confirmação, rompe, né? E aí, ó, se a gente vê essas ondas que romperam, né? Eu posso até estar usando ela. Aqui eu dei uma leve forçada, tá? Por causa dessa microconsolidação. Mas, ó, tá vendo? Numa hora. Mas a ideia mais correta nossa está aqui, ó. Ou seja, o mercado cria pontos de liquidez mais macro para possíveis execuções compradoras aqui, ó. Então, essa região toda, no H1, ela é compradora do Bitcoin, ou seja, abaixo dela temos pós aqui, tá? Quem opera mais macro, Bitcoin, 4 horas, né? Você vai usar, por exemplo, uma estrutura aqui. Aqui abaixo dessa outra liquidez temos este imbalance. E aí, lógico, você pode cair e dar uma leve refinada. Ó, tá vendo esse imbalance? Aqui onde ele está já refinado, tá? E aí você refina o seu ponto de entrada junto com o OB. Bacana, tá? Bacana. E aqui a gente pode até trabalhar vendido, né? O mercado está aqui tomando pontos de liquidez agora, criando referência baixista, tomou, manipulou. Quem opera mais micro, você pode até, ó, ver uma referência aqui e entrar por confirmação, porque ele deu risco aqui, ó, nesse point, tomando liquidez. Quebrou a estrutura agora, você pode criar liquidez e cair com ele, até essa próxima região de liquidez. Beleza?